Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Renato Buranello, presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o IBDA. E o tema da nossa prosa será a importância de se investir no agro. Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com você para esse nosso papo aqui. Pois é, nós vamos falar de investimento no agronegócio, mas você é presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Me explica essa sintonia aí. Olha, boa pergunta, para a gente começar mesmo esse papo. Olha só, é importante a gente, quando fala de investimento no segmento, entender que a gente está numa evolução, e acho que uma importante evolução, que eu acho muito oportuno esse papo aqui. Por quê? Porque a gente tem uma forma de financiamento do setor muito atípica, eu diria, né? A gente conta muito com recursos obrigatórios do Sistema Nacional de Crédito Rural, a gente tem linhas específicas, programas do BNDES, a gente tem as operações de barter, né, com as empresas de insumos, fertilizantes, agroquímicos, e também a gente tem um financiamento muito comum das tradings, né, que antecipam o preço dos contratos, da originação que eles fazem, para que possa custear a produção. Então, nesse contexto, o que a gente vem acrescentar, e aí a parte do direito que você comentou faz muito sentido. A gente está acrescentando a esse mix o mercado de capitais, novos instrumentos de mercado de capitais. Então, quando a gente fala isso, e daí a oportunidade muito boa aqui de falar, tirar essas barreiras ou mitos ligados ao que é o mercado de capitais, né? Então, quando você pode, de certa forma, buscar de agentes que têm poupança para emprestar para aqueles que precisam dessa poupança, como é o caso do agro, que é um setor naturalmente alavancado, eu gasto tudo aqui antes, só vou receber lá na frente. Então, a gente utiliza de mecanismos do mercado financeiro normais, como a gente já falou, da questão comercial com as trades, com as empresas de insumos, e agora a gente tem essa nova frente, que é o mercado de capitais. Por que é importante? Porque a regulamentação que veio sendo construída, eu posso te confessar, desde lá, 65, com o Sistema Nacional de Crédito Rural, até agora, recentemente, com o FIAGRO, por exemplo, há um ano e meio atrás, a gente montou uma esteira regulatória. Então, dizer, poxa, mas antes de mais nada, também eu preciso conhecer como é que funciona, eu preciso conhecer que lei que instituiu para poder também desenvolver melhor esse mercado. Então, você sabe que nós temos desenvolvido jornadas aí, eventos, principalmente nas feiras agropecuárias, para poder trazer o produtor mais para perto e poder também contar com ele na ponta, muitas vezes, de, olha, você tem algum investimento a fazer, faça no próprio agro, você está financiando seu próprio setor com taxas relevantes, taxas importantes, e ao mesmo tempo, integrando essa cadeia de financiamento do setor. Renato, a definição de agronegócio ela é muito ampla e ela inclui o antes e o depois da porteira. Eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte, espectador também, a grandeza e a importância do agronegócio, porque muitas vezes no Brasil as pessoas ouvem tanto falar do agro e ouvem falar inclusive de forma pejorativa, de forma negativa, e não entendem o quão grande, quão importante é essa atividade. Eu gostaria que você trouxesse essa definição e essa importância para o nosso ouvinte. Olha, acho ótima colocação também, tá? Você sabe que eu sou professor, o Instituto ele desenvolve cursos, eventos, treinamentos, e quando passa pela tela lá, na apresentação que a gente faz durante a aula, passa pela tela do que é uma cadeia de produção agroindustrial, eu insisto, eu brinco que assim, se vocês puderem guardar uma tela só, dessas 40 que tem aí, se puder guardar uma tela só,
guarda essa, exatamente sobre a sua pergunta, né? Então, quando a gente fala de agronegócio hoje, a gente está falando de um conjunto de atividades integradas, né, que vai desde o fornecimento de insumos à produção, máquinas, equipamentos, sementes, fertilizantes, defensivos, tudo isso no antes da porteira, na produção propriamente dita, né, na armazenagem e logística, né, e na comercialização para o consumidor final do quê? De alimentos, fibras e bioenergia. Né? Então, o que envolve? Envolve atividade agrícola, pecuária, de reflorestamento, pesca e aquicultura. Essa tela que eu brinquei aqui com você, ela exatamente traz esse conceito, que está ligado a um conceito não do direito, mas um conceito da economia, do mercado mesmo, né? 2 professores americanos lá da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, há décadas atrás, 5 décadas atrás, eles desenvolveram o conceito de sistemas agroindustriais ou cadeias agroindustriais, que justamente é o sinônimo de um conjunto de atividades econômicas, portanto, integradas, né, para a produção de alimentos, fibras e bioenergia. Né? Então, o alimento é o mais simples, quando a gente fala de fibra, essa camisa de algodão que você está vestindo, a celulose do papel que a gente usa, né? E bioenergia, biodiesel, etanol, e aí vai, entre outros combustíveis. Então, esse é o conjunto, essa é a grandeza que a gente tem que envolver quando fala de agronegócio. Então, brincando também aqui de volta, olha só, quando a gente fala o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, não é tudo, mas é quase tudo. Desde o cafezinho que a gente toma a hora que a gente acorda, né, Renato? Até a hora que a gente vai dormir. Até o lençolzinho que a gente coloca por cima do corpo quando vai dormir, tudo é agro, né? É tudo, é muito, e é a cadeia integrada. Então a gente realmente precisa entender essa grandeza, como você falou, né? Nem todos envolvidos compreendem tão bem, né? E é importante a gente insistir no conceito para até delimitar isso, né, e atuar num setor tão importante e grande, né, no Brasil como o nosso. Renato, no início do mês de março foram formalizados acordos de cooperação técnica, né, entre a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, também o Instituto Brasileiro do Direito do Agronegócio, que é o IBDA, que você preside, e também o Instituto Pensar Agropecuário, o IPA, né? Como é que foi que surgiu essa ideia de formatar esses acordos e qual foi o propósito deles? Muito legal. Essa eu brinco, é uma boa lembrança, né? Você sabe que eu estou nessa esteira aqui já há bastante tempo. É claro que limitado à minha área, eu sou advogado de formação, e sempre busquei formalizar, estruturar operações financeiras, contratos comerciais, e aí vai. E nesse contexto, eu busquei desenvolver, imaginando lá atrás, eu te confesso lá atrás, de que essa questão de orçamento público, de subsídios, de linhas, né, direcionadas, de bancos de fomento, um dia ia ter os seus recursos apertados, o orçamento mais curto. E anos atrás eu falava, olha, vamos olhar outras fontes de financiamento, vamos buscar enxergar outros segmentos que possam financiar o nosso setor sem esse ônus ao governo, né? Sem trazer essa pressão orçamentária que hoje a gente vive. Não só hoje, mas há anos a gente vive. E lá atrás, eu acabei sendo muito lembrado sobre essa questão do crédito privado. Quando fala do crédito privado, eu, Renato, pude contribuir, a base do IBDA, uma das linhas de estudos do IBDA é crédito e financiamento. E aí, Divino, eu te confesso, no final do ano passado eu recebi uma ligação da Comissão de Valores Mobiliários. Certo. E ali vinha exatamente esse pedido, essa solicitação, né, para que a gente pudesse, sim, desenvolver mais essa ideia de mercado de capitais, mas quebrando justamente aquelas barreiras que eu citei, porque é um pouco, né, um novo conceito, tem muita coisa ali para a gente poder explicar, e o convênio, né, com a CVM viria exatamente atingir isso, o quê? Vamos desenvolver conhecimento, difundir conhecimento e mais, que é o mais legal do convênio, né? 2 pontos principais, fundamentais, dentro dessa difusão de conhecimento,
trazer agentes importantes. Você sabe, o legislativo é muito importante, muitas evoluções, muito desse caminhar passa, né, por alterações legislativas, inovações legislativas. Então, vamos trazer o IPA, Instituto Pensar Agropecuária, que dá apoio técnico à frente parlamentar da agropecuária, a maior frente parlamentar do país hoje, sem dúvida nenhuma, a mais forte. E aí, a gente também, por outro lado, né, vai às regiões produtoras, leva até as regiões produtoras. Então, agora, recentemente, como você já viu, a gente teve em Sinop, né, a gente foi agora à AgriShow Ribeirão Preto, e nós temos mais 3 ou 4 eventos ainda dentro do ano de 23 para poder desenvolver. Então, a função fundamental dos convênios, tanto CVM-IPA como CVM-BDA, é buscar aproximar, né, dos parlamentares e, portanto, naquilo que for necessário para avançar ainda mais, tê-los ao lado. De outra forma, estar realmente nas regiões produtoras. Nós não podemos falar em cadeia industrial, como a gente falou, pensar essa cadeia tão longa sem envolver o elo principal. É o produtor, é a produção rural. Por mais que ela seja extensa, ela é o centro dessa esteira, né? E aí, quanto mais a gente tiver na ponta, podendo explicar, né, e detalhar o que a gente está agora comentando, é muito importante. Essa foi a principal missão ali dos convênios. Renato, vamos falar especificamente do produtor rural. Ele precisa desse aporte financeiro para poder fazer o seu negócio. O agro, você colocou muito bem, ele vai investir aqui agora para pegar esse dinheiro lá no final, né? E sem um aporte muito grande é impossível de se fazer. Pouquíssimos produtores têm condições de colocar dinheiro do próprio bolso. O produtor, ele já entendeu a importância do mercado de capitais dentro desse contexto? Ele está entendendo, eu te confesso que está entendendo. Você sabe que, e é natural, né, em qualquer inovação financeira ou novos produtos financeiros, você sabe que você começa pelo mais simples, né? Então, não vou te esconder que a gente fez muitas operações de mercado de capitais que elas eram muito vistas pela placa, né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui para não ficar vago, né? Nós fizemos um CRA, um Certificado de Recebíveis do Agronegócio, com a BR Foods. Nós fizemos também um CRA do Pão de Açúcar, nós fizemos um CRA da Raizen, né? Aí você vai falar assim, pô, Renato, mas aí é para placas grandes estruturas, é muito mais fácil. Sim, é mais fácil, porque para você atrair o investidor, ele não quer analisar o detalhe do risco, da operação, se de fato o gado está na engorda, quando ele vai ser abatido, quando é que o frigorífico paga, quando é que eu entrego a soja para trade, como é que eu recebo. Ele não está olhando isso, ele está pensando que eu tenho aquela liquidez, a operação vai ser executada, performada, então, portanto, vai ser paga essa operação e qualquer investidor colocar o seu recurso ali vai ter o seu recurso remunerado, devolvido da forma contratada, né? Nesse contexto, você começa por aí e aí você vai irrigando todo o sistema. Então, a partir do 3º, 4º ano dessas principais operações de placa, eu te confesso que a gente foi para aquilo que a gente chama de operações pulverizadas. Agora vou dar outro exemplo, para ficar bem caracterizado, tá? Você imagine uma operação real, que eu estou te contando, eu só vou aqui resguardar o nome, um distribuidor do Paraná, principalmente grãos ali, você conhece a região produtora, ele financia esse distribuidor, né, todo o pacote de insumos necessários a essa produção. O que ele pega? Ele pega duplicata, ele pega cédula de produto rural, na troca, aí ele junta todos aqueles recebíveis de vinho, é uma grande cesta de recebíveis. Sabe o que ele faz? Ele conecta no CRA, ele liga ao CRA, que é um certificado de recebíveis, que é o papel de mercado de capitais, que é o papel que aquele médico lá na Avenida Paulista, que está com alguma poupança e quer sair, né, do Tesouro Nacional ou daquelas taxas menores e quer ter algum spread melhor e ajudar um setor a ser financiado, esse cara que não tem nada a ver com o setor, ele vai lá e compra um CRA. Ou ele compra uma LCA, como você já viu, os gerentes de banco oferecem. Você não quer comprar uma letra de crédito do agronegócio, né, uma LCA? Também tem lastro o quê? Em recebíveis do agronegócio.
Então, aqueles contratos lá de insumos, ou o contrato da trading, o barter, as duplicatas que geram no distribuidor, na revenda, vão tudo ser empacotados em um papel. Esse papel é distribuído entre os investidores, entre os poupadores. E lembre-se que o governo também ajuda nesse sentido, mas de forma indireta. O que ele fez? Ele tirou o imposto de renda sobre os rendimentos para a pessoa física. Então, mais pessoas físicas, por isso que eu brinquei com o médico da Paulista, ou aquela senhora aposentada que está lá com o dinheiro meio parado, ela vai comprar uma LCA, um CRA, e isso está financiando o setor que tem por lastro todos aqueles recebíveis que eu acabei de comentar com você. Olha que interessante, né? O mecanismo que já ocorre. Olha a simplicidade. Você vai dizer, poxa, mas vocês estão inventando a roda? Claro que não. Eu já tenho a CPR, eu já tenho a duplicata. A única coisa que eu faço é representá-lo através de um papel que combina todos aqueles recebíveis ali embaixo. Portanto, eu tenho garantia, porque os recebíveis estão ali embaixo. E aí, ao investidor, vai só o título de front, o título, né, de mercado de capitais. E aí, cada investidor que compra, além da vantagem da remuneração, ele tem outro benefício, que é a isenção fiscal, sendo pessoa física. Então, vejam que é um mecanismo inteligente, um mecanismo, né, que pulveriza, ao mesmo tempo que os lastros estão ali, todos penduradinhos ali, linkados àquele CRA ou LCA, e aí o investidor passa a estar financiando o setor, muitas vezes nem sabendo ali qual é a atividade, mas que está ligado ao agronegócio. Esse é o ponto. O que nós estamos fazendo é levar isso lá na ponta, explicando em detalhes. E mais, trazendo pessoas que operam isso. Então, se ao final lá de um painel do evento, você falar assim, então tá, vamos sentar ali e discutir minha operação, você já tem opções de conversar com quem faz, né? Eu brigo, eu só sou advogado para tentar melhorar o desenho ali, para explicar melhor o desenho, mas quem opera também está indo conosco, essas entidades, fundos, securitizadoras, todos os agentes de mercado de capitais estão indo conosco para explicar e poder operar exatamente uma operação ali concreta, real, se for o caso. Bom, Renato, deixa eu colocar mais um ponto nesse negócio aí, porque eu falei, você citou o exemplo aí do médico lá da Avenida Paulista, da Dona Maria, que tem um dinheirinho, que quer fazer um investimento, mas e o produtor rural que está com dinheiro, ele vai investir esse dinheiro em algum lugar, em alguma coisa, ele entendeu a importância dele colocar esse dinheiro na própria atividade, dele colocar esse dinheiro no agronegócio e ser remunerado por isso? Olha, é engraçado comentar isso, tá? As reuniões que a gente já tem feito, a gente tem comentado isso, né? Então, assim, é engraçado. É claro que, sei lá, assim, uma amostragem, metade sim, ele já conhece, a outra metade não, né? Então, é esse público que a gente quer captar, eu diria. Por quê? Olha que engraçado, a gente fez algumas perguntas ou pesquisas e você nota que às vezes ele, produtor, não conhece o título que tenha ofertado para ele para financiar o próprio setor, né? Então, é algo que a gente realmente precisa desenvolver mais, né? O presidente da CVM esteve conosco em Sinop, né? E ele fez um cálculo ali, dizendo, né, vamos lá, vamos arredondar, se eu puder lembrar do conceito que você falou de cadeia, o que é o agronegócio, o que envolve, eu até diria que o nosso PIB agro é maior, Divino, eu não vou esconder. Mas vamos pelas estatísticas mais objetivas, restritivas, que olha muito mais produção, tá? Olha menos as atividades conexas. Então, eu acho até que o PIB do agro é maior. Mas o que vem divulgado por aí, ele está em torno de 25%, 27% da riqueza gerada. Isso. Você sabe desse número, né? Isso. Nesse contexto, você imagina que a atividade hoje, né, uma das mais importantes e que é gerador de riqueza de mais de 25% ou até 27%, 28% da riqueza do país, ele tem 3% ou 4% financiado pelo mercado de capitais. Então, falta conhecimento, falta realmente a gente chegar mais na ponta e envolver todos os agentes, né, nessa participação de mercado de capitais. Isso é um fato. Né? Então, conhece em parte. Muita gente ainda não, e outros que conhecem, mas também precisam entender melhor, justamente porque o agro, né, tem um risco próprio, é uma atividade
muito particular e que aí a nossa exposição, explicação de como funciona, qual a gestão de risco, como que eu monitoro esses ativos do agro, como isso tudo ocorre. Então, é bastante importante, né, que a gente continue caminhando nesse sentido para poder, de fato, levar, né, mais longe esse conceito e tirar realmente dúvidas, responder questões, para que fique mais simples ainda, né, ao produtor participar do seu próprio setor, seja ele, né, aquele que está na atividade, que a sobra, a margem que ele tem muitas vezes, pode voltar ao mesmo setor, contribuindo ao financiamento da atividade. Você falou de riscos, Renato. É um setor, como é uma indústria a céu aberto, é um setor extremamente suscetível às intempéries climáticas, ao mercado, às questões externas. Então, é muito risco envolvido no agronegócio. Tanto é que é uma roda que gira o tempo todo, a gente entrando e gente saindo o tempo todo do agro. Como explicar para as pessoas que têm dinheiro para investir que esse é um bom setor, apesar de todo o risco que vem junto com ele? Essa é uma das principais questões, né? Olha a diferença que eu acho que vai ficar mais claro ainda quando a gente tem essa necessidade, né, de levar para a ponta e tentar desmistificar, tirar algumas dúvidas, né? Eu fiz essa comparação, né? Eu falei que tem um mix de fontes de financiamento e nós estamos indo para mais uma importante que está só começando, 3% atualmente, pode chegar a muito mais do que isso, porque é ilimitado esses recursos. Estou falando do mercado de capitais, o agente poupador direto com o agente que precisa. É isso que a gente chama de desintermediação bancária. Olha que engraçado. Desintermediar. O banco é um interveniente. Ele toma de quem tem para emprestar para quem não tem. Quando você faz mercado de capitais, você está dando direto. A empresa emite, você vai lá e compra, né? Então, isso é mercado de capitais. Olha que interessante. Voltando ao mesmo conceito. Por que é mais importante, e a sua questão toca nisso, né? Quando eu olho para o banco, né, e estou comprando um papel do banco, uma própria LCA, que é do agronegócio, por exemplo, eu estou olhando o risco banco. O banco tem que quebrar para eu não receber. E olha que tem um fundo garantidor. O fundo garantidor para o CPF, acho que é R$250 mil. Então, nem isso ele perde, porque se ele tiver até 250 ou menos, ele recebe integralmente do fundo garantidor, né? Por outro lado, quando eu olho o mercado de capitais numa operação direta, o que eu estou tirando? Estou tirando o interveniente, estou tirando o banco. Só que aí eu estou tomando o risco da operação. Então, não é o banco que está intermediando para dizer, eu tomei de alguém e agora eu estou analisando seu risco, vou conceder. Aqui é direto. Então, a gente realmente precisa ver quais os instrumentos de gestão de risco que estão lá. Tem seguro, né? Tem monitoramento da safra, né? Estão aplicadas as melhores práticas agrícolas, a gente tem uma produção esperada, estimada, adequada, né? Há pessoas técnicas, profissionais que acompanham. Tudo isso é levado em conta, né? Então, numa operação de mercado, daí o papel da CVM, viu, Divino? Importante comentar também. Por que então a CVM está tão preocupada olhando isso? A CVM diz o seguinte, eu quero que entre cada vez mais investidores, mas eu sou o xerife do mercado. Eu vou ter que dar segurança a quem entra, né? Então, você tem um prospecto que diz tudo sobre a operação, como é que ela funciona, como o setor está posicionado, quais os riscos que ela poderia trazer, como eu contingencio aquele risco, tudo isso é colocado. Então, qualquer um que queira acessar, né, até no site da CVM, fala, deixa eu olhar um CRA aqui que a usina tal emitiu, a esmagadora de soja emitiu, você vai lá, olha, e aí você vai entender no prospecto, todos os capítulos ali envolvidos e também um capítulo específico sobre o risco da operação e o que foi feito como instrumento de gestão deste risco. Renato, o produtor que quiser ingressar no mercado de capitais, como é que ele deve se organizar para isso? Então, hoje, né? Hoje tem várias gestoras, né? Assim, gestoras de recursos, né? Temos vários exemplos no mercado, né? Ele normalmente tem lá o seu gerente do banco, que também tem a área de investimentos do banco. Então, assim, esses agentes autônomos, essas pessoas correspondentes desses investimentos, que ainda é muito Faria Lima, né? Sai muito aqui da Faria Lima em São Paulo, eles estão posicionados no interior, estão posicionados nas regiões produtoras. Este gerente, esse gestor de investimentos, ele vai orientar o produtor.
ele deve orientar, dizer, ó, eu tenho esta gama de papéis, né? Tem setor imobiliário, tem setor de indústria, tem o setor do agro, né? Então, qual é o melhor risco, qual é o melhor investimento, né? O que o agro traz de diferente, e aí vai. Então, ele realmente deve procurar esse agente de investimento, né? E, de certa forma, olhar para investir, para, né, uma melhor posição nesse investimento que ele busca fazer. De outra forma, quando é um emissor, então vamos lá, uma revenda de equipamento, uma revenda de insumos, né, como eu disse, uma indústria, uma esmagadora, uma cooperativa, aí vai, né? Ela procura instituições, e aí tem os estruturadores, as securitizadoras, que são emissoras, por exemplo. Elas que embalam, como eu citei aquela expressão, eles embalam aqueles recebíveis, né? E elas são as emissoras dos CRAs, por exemplo. Procurando essas entidades, que, de novo, elas não são, né, entidades bancárias, elas são entidades do mercado de capitais, ele procurando isso, vai ser feita uma avaliação, um desenho daquela operação, e aí, né, ele vai dizer, ó, legal, dá para fazer, esse papel a gente coloca no mercado. A expressão é bem essa, a gente coloca esse papel no mercado. O que ele está dizendo é o seguinte, você vai emitir 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões, ele tem capacidade de investimento para essa operação, né? Aquela operação que eu te citei lá de distribuição do Paraná, a primeira operação dela captou 80 milhões de reais, né? E tinha 5 mil produtores cedendo duplicatas. A gente pegou uma carteira inteira de duplicatas e, olha, eu te confesso, Divino, passou pelo escritório, tinha duplicata de 100 reais, tinha duplicata de 3 milhões. Porque o cara pode ir lá comprar, né, ele compra uma peça, um equipamento, um chapéu para usar, e o outro está comprando toda, né, o fertilizante ali necessário, então você tem uma variação enorme. Mas tudo aquilo é uma cesta de recebíveis. É uma grande cesta de recebíveis. Eu vou receber lá na frente, só que eu quero antecipar esse recurso. Então, eu dou em garantia, em lastro, aquelas duplicatas e já tomo aquele recurso imediatamente, né, para o financiamento da minha atividade. De uns tempos para cá, começou-se a falar muito em FIAGRO. O que é esse FIAGRO? Qual a importância dele? O FIAGRO, olha, é como se fosse... Quando eu te falei de uma esteira regulatória, né, eu tenho essa imagem muito clara na minha cabeça, né, porque eu falei do Sistema Nacional de Crédito Rural, eu falei da Cédula de Produto Rural em 94, eu falei de CRA, LCA, né, que é em 2004. Aí depois a gente teve avanços, né, que foram aprimorando esses papéis, Lei do Agro 1, Lei do Agro 2, chamada Lei do Agro, porque justamente ela tem força nessa questão de impulsionar o financiamento. E aí, fechando essa esteira regulatória mais recente, a gente teve a CPR Verde, olha que legal, então a CPR, que era física e financeira, física, entrega o produto, financeiro, liquido em dinheiro, aquele referencial em produto, e 3, aquela que tem, por exemplo, como atividade uma preservação, um serviço ambiental, e agora a gente tem então a CPR Verde. Ao final, a gente tem o FIAGRO, o Fundo de Investimento das Cadeias de Produção do Agronegócio. Né? Então, o que é isso? É um condomínio de investidores, cada um aqui, nós, eu, você, mais um grupo de pessoas, coloca seu recurso, sua poupança num fundo, recebe cotas desse fundo, e esse fundo está apto a comprar esses recebíveis, a adquirir imóveis rurais, a comprar contratos de arrendamento, e aí vai. Então, o fundo, ele é um grande gestor de recursos, né? Com dinheiro desses poupadores, regulado pela CVM, registrados na CVM, que tem por objeto, o fundo tem por objeto, a compra desses recebíveis do agronegócio, contratos do agronegócio ou imóveis do agronegócio. Quem quiser saber mais sobre o FIAGRO, existe um local para se buscar mais informações? Duas informações importantes. O papel do IBDA aí. A gente desenvolveu uma cartilha do FIAGRO. Essa cartilha, ela traz muitas, né, dessas informações que a gente acabou de citar aqui, né? Ela é bastante... Então, entrando no site do IBDA, www.direitoagro.com, você pode acessar a cartilha, baixar essa cartilha, que vai explicar bastante sobre esse fundo de investimento, né? Quem que também quiser saber, né?
procurando esses agentes, gestores de investimento, esses gerentes autônomos, agentes autônomos, eles vão dar a opção do Fiagro, você poder comprar cotas do Fiagro. Então você fala, pô, eu quero investir num fundo desse, tá lá. Exatamente nesse site você encontra a cartilha e junto aos agentes e representantes das instituições, você vai poder ser orientado sobre as possibilidades de fundos que você tem para investir. Renato, gostei, viu? Gostei, muito bom. Eu aprendi muito com você. Obrigado. Eu que tenho que agradecer. É prazer falar disso e eu estou sempre à disposição aí de vocês. Um abraço, Renato. Até a nossa próxima prosa. Obrigadão, mais uma vez. Estou à disposição. Prazer estar aqui. Hoje eu conversei com o Renato Buranello, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, IBDA. E nós falamos a respeito da importância de se investir no agro. Olha que coisa bacana, né? O Instituto fazendo um trabalho, ele explicou como foram as diversas feiras esse ano e continuam aí aos eventos do agronegócio, fazendo um trabalho de conscientização, um trabalho de trazer mais pessoas para o agronegócio, que é tão importante para a nossa economia. É essa locomotiva propulsora da economia brasileira.